Capítulo 3º. Da acumulação. Artigo 175. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo quando houver compatibilidade de horários. Inciso 1º. A de 02 cargos de professor. Inciso 2º. A de 01 cargo de professor com outro técnico ou científico. Inciso 3º. A de 02 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Parágrafo 1º. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Parágrafo 2º. A acumulação de cargos, empregos ou funções, ainda que lícitas, ficam condicionadas à comprovação da compatibilidade de horários. Parágrafo 3º. Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivos com proventos da inatividade, salvo quando os cargos ou empregos, de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. Artigo 176. Entende-se, para efeito do artigo 175. Inciso 1º. Cargo de professor, aquele que tem, como atribuição principal e permanente, atividades estritamente docentes, compreendendo a preparação e ministração de aulas em qualquer grau de ensino. Inciso 2º. Cargo científico, aquele cujo desempenho requeira conhecimento científico correspondente, exigido diploma de nível superior. Inciso 3º. Cargo técnico, aquele cujo desempenho requeira especialidade técnica definida, dispensado diploma de nível superior. Capítulo 4. Das responsabilidades. Artigo 177. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Artigo 178. A responsabilidade administrativa decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário, ou a terceiro, praticado pelo servidor no desempenho de seu cargo, emprego ou função. Artigo 179. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal, que negue a existência do fato, ou a sua autoria. Artigo 180. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Capítulo 5. Das penalidades. Artigo 181. São penalidades disciplinares. Inciso 1º. Advertência. Inciso 2º. Suspensão. Inciso 3º. Demissão. Inciso 4º. Cassação de aposentadoria, ou de disponibilidade. Inciso 5º. Destituição de função de confiança. Inciso 6º. Destituição de cargo em comissão. Inciso 7º. Multa. Artigo 182. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, e os antecedentes funcionais do servidor. Artigo 183. A advertência será aplicada por escrito, em casos de violação de proibição constante do artigo 174, incisos 1º, a 13 e 22, e da inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento e demais normas internas, devendo ser aplicada pela chefia imediata ou autoridade superior. Artigo 184.
A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições, que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder a 30 linha A dias, mediante processo administrativo disciplinar. Parágrafo único. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade, uma vez cumprida a determinação. Artigo 185. Não serão consideradas para efeito de reincidência as penalidades de advertência e de suspensão após o decurso de 0,13 e 0,5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Artigo 186. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Inciso 1º. Crime contra a administração pública. Inciso 2º. Abandono de cargo. Inciso 3º. Inassiduidade habitual. Inciso 4º. Improbidade administrativa. Inciso 5º. Incontinência pública e conduta escandalosa. Inciso 6º. Insubordinação grave em serviço. Inciso 7º. Ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria, ou de outrem. Inciso 8º. Transgressão do artigo 174, incisos 14 a 21. Artigo 187. Detectada a qualquer tempo, a acumulação ilegal de cargo, emprego ou função pública, a autoridade notificará o servidor, para apresentar opção por um dos cargos, empregos ou funções, no prazo improrrogável de 15 dias, contado da data da ciência. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor não se manifestar no prazo fixado, a autoridade adotará procedimento sumário para apuração e regularização imediata da acumulação ilícita, mediante processo administrativo disciplinar. Artigo 188. Caracterizada a acumulação ilegal, aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados. Artigo 189. A demissão ou a destituição de cargo em comissão ou função de confiança, por infringência ao artigo 174, incisos 15 e 17, incompatibiliza o exemplo servidor para nova investidura em cargo público municipal, pelo prazo de 0,5 anos. Artigo 190. Não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que for demitido, destituído do cargo em comissão ou função de confiança, ou tiver cassada sua aposentadoria por infringência ao artigo 186, incisos 1º e 4º. Artigo 191. Será cassada a aposentadoria do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão. Artigo 192. Será cassada a disponibilidade do servidor. Inciso 1º. Que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão, desde que não prescrita ação disciplinar. Inciso 2º. Que houver aceitado ilegalmente cargo, emprego ou função pública. Artigo 193. Quando o servidor, mediante uma só ação ou omissão, praticar 0,2 ou mais faltas disciplinares, idênticas ou não, aplicar-lhe-á acento agudo a mais grave das penalidades. Artigo 194. As penalidades disciplinares serão aplicadas. Inciso 1º.
pelo chefe do Poder Legislativo, pelo chefe do Poder Executivo ou dirigente de autarquia ou fundação pública instituída e mantida pelo município, nos casos de demissão, cassação de aposentadoria e de disponibilidade, destituição de cargo em comissão ou função de confiança e de suspensão. Inciso 2º. Outras autoridades, na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência. Artigo 195. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 196. O direito de administração municipal promover ação disciplinar e a respectiva sanção prescreverá. Inciso 1º. Em 0,5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação da disponibilidade ou aposentadoria e destituição de cargo em comissão ou função de confiança. Inciso 2º. Em 0,2 anos, quanto à suspensão. Inciso 3º. Em 0,6 meses, quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr na data em que o fato imputável ao servidor se tornou conhecido. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na Lei Penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas como crime. Parágrafo 3º. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompem a prescrição até a decisão proferida pela autoridade competente. Parágrafo 4º. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a fluir novamente a partir do término do prazo legal estabelecido para a conclusão da sindicância ou do processo disciplinar. Artigo 197. Configura abandono de cargo, a ausência intencional ou injustificada do servidor ao serviço, por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 198. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por período igual ou superior a 30 dias, interpoladamente, durante os últimos 12 meses. Artigo 199. Constatadas as faltas, deverá o chefe imediato, sob pena de se tornar corresponsável, comunicar o fato ao órgão de pessoal, que promoverá as diligências necessárias à apuração da ocorrência. Artigo 200. Para aferição do número de faltas, as horas serão convertidas em dias. Artigo 201. Na apuração da infração por abandono de cargo ou inassiduidade habitual, será adotado o procedimento sumário.